Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Paris Vision. Shopping Goiabeiras. E Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. Olá, muito bem-vindos ao programa VIP. Hoje uma convidada muito especial aqui no estúdio comigo, senadora Selma Arruda, ela que foi eleita senadora no ano passado, em primeiro lugar, com 678.542 votos, alcançando o primeiro lugar, inclusive tirando do favorito, que era Jaime Campos, que acabou ficando bem abaixo da senadora em votação. Senadora, você tomou posse em Brasília após 22 anos de magistratura, tendo se aposentado, inclusive, como juíza. Conquistou a população mato-grossense quando estava ainda na 7ª Vara, tendo sido até apelidada de Moro de Saia, né, aqui no Mato Grosso, por ter prendido aí tubarões da política mato-grossense, colocou o ex-governador Silval Barbosa na cadeia, ex-presidente da Assembleia Legislativa José Riva na cadeia, entre outras personalidades que foram parar atrás das grades. Foi uma servidora pública que teve muito peito para fazer isso, já digo de passagem aqui, e por isso a população lhe outorgou o cargo, em primeiro lugar, de senadora da República, com 678.542 votos. Mas aí veio uma denúncia no TRE de um prestador de serviço que acho que atua na sua campanha, uma empresa de marketing, né? E os teus adversários, os derrotados, acabaram fazendo de tudo para que esse processo andasse. Ele andou em tempo recorde e a condenaram aqui no TRE a perda de mandato, perda dos direitos políticos, novas eleições, enfim. Você já recorreu, como é que está essa situação? Bom, Eduardo, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui conversando com você novamente. É sempre muito bom conversar com você e com os telespectadores do programa VIP. Com relação a essa questão do processo, eu tenho que fazer uma correção naquilo que você narrou. Essa denúncia entrou antes das eleições, né? Quando o povo mato-grossense votou em mim, isso já estava na mídia, ou seja, o povo votou sabendo que havia essa denúncia e o povo votou porque não acredita no conteúdo dessa denúncia. Verdade, me perdoe a falha, realmente já existia a denúncia do Júnior Braza, né, alegando descumprimento de contrato, porque você quebrou o contrato com ele. Aliás, tinha contrato? Você alegou não ter nem assinado o contrato? Não, tinha um contrato feito na campanha. Tinha um contrato de 15 de agosto feito na campanha. E depois esse contrato, como ele não atendia, ele não conseguia atender aquilo que a gente precisava, por menos que fosse, porque eu tinha muito pouco tempo de TV, ele não conseguiu fazer o estúdio, por exemplo, o estúdio não conseguiu ficar pronto, né? Então, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar o que eu te devo até aqui, vou te pagar a multa do contrato e vamos rescindir por aqui, né? E ele, não, eu quero tudo, porque só isso e a multa não serve e tal. E começou a me pedir dinheiro, me pressionar, me pedir dinheiro. E eu falei que não ia pagar mais e rescindi o contrato efetivamente. E ele, então, entrou com uma ação monitória lá no Fórum Civil. Só que menos de 12 horas depois que ele entrou lá, sim, acho que 20 minutos depois que ele entrou com esse processo lá, e eletrônico, né? Não é uma coisa física, é eletrônico. 20 minutos depois que ele ingressou lá, a advogada do Nilson Leitão consultou esse processo. E 11 horas depois tinha um processo idêntico, só que no TRE me acusando, então, de caixa 2 e etc e tal, né? Então, foi nítido. Quer dizer, seus adversários já sabiam de que ele tinha entrado com o processo. Exatamente. Ele estava tentando me extorquir, queria que eu desse dinheiro para ele indevidamente, para ele não cair na proposta desses adversários. Inclusive, durante toda a campanha foi propagado até cheques seus que emitidos foram parar aí nas páginas de jornais, nos sites de notícia, e esse processo estava em sigilo, não estava? Ele ficou sob sigilo só para inglês ver, né? Porque faziam questão, aliás, a pessoa que entrou com esse processo, o candidato derrotadíssimo lá, um tal de Sebastião, ele fazia questão, ele e os outros, né, faziam questão de deixar vazar os conteúdos sigilosos, ou seja, esses cheques, meu extrato bancário e tal. Tanto me deu um prejuízo tão grande que
que até hoje está entrando cheque falso na minha conta. Clonaram seus cheques? Clonaram vários cheques meus e até hoje está entrando. Essa semana ainda entrou um de 4 mil e poucos reais. Sorte que a Caixa percebe que é falsificado e acaba então devolvendo. Ou quando não dá para perceber, me liga para perguntar se o cheque é meu mesmo ou não, né? Bom, aí teve a eleição, mesmo com tanta pancada que você levou aí na imprensa, com tanta denúncia, a população entendeu que você seria o nome principal a ser eleito para o Senado Federal. 678.542 votos. Eu tenho aqui um dado do custo do teu voto. A tua declaração de gasto de campanha foi de quanto? Na campanha 1.700.000 e alguma coisa, se não me engano. Tá. Ou 1.200.000. Eu sou horrível com Aqui números. tem o teu custo por voto de R$ 2,51. O custo por voto do Jaime, que foi o segundo colocado, foi de R$ 4,45, quase o dobro do custo seu por voto. Aí vem o TRE e te acusa e te condena por abuso de poder econômico e uso de Caixa 2. Por incrível que pareça. Você como juiz, uma pessoa que que condenou muita gente, como é que você viu essa condenação? Aliás, se não fosse trágico, seria cômico, sabe? Existem amigos meus da esfera política que morrem de rir disso aí, sabe? Porque dizem, gente, tu abusando do poder econômico, que poder econômico você tem, né? Quer dizer, o poder econômico que eles se embasaram para minha condenação foi provavelmente com algum candidato lá da Etiópia, algum lugar desse. Porque se fossem comparar o meu poder econômico, que foi de dinheiro que veio lícito, do suor e do trabalho do meu primeiro suplente, tá? Eu entrei com a minha capacidade política e ele entrou com a capacidade financeira, tá? Pra gente poder emplacar, porque exatamente eu não queria receber, Eduardo, doações de quem eu não conhecia. Porque eu tinha acabado de sair do judiciário, né? Eu combati a organização criminosa e meu maior medo era, de repente, um traficante ir lá doar para minha campanha, ou alguém que eu condenei ir lá e doar para minha campanha e depois me passar vergonha. Então, eu que pensei, foi ideia minha, eu pensei, eu quero um doador só, no máximo 2, que eu saiba quem são. Porque aí eu não arrisco essa história de doação para me complicar. O teu doador principal foi o primeiro suplente? Foi o primeiro suplente, né? Isso é perfeitamente possível, a lei permite, isso chama-se autofinanciamento de campanha, a lei permite. Portanto, estava tudo dentro da lei, sem problema nenhum. Mas desde o início da sua campanha, você já teve problemas, não queriam deferir sua candidatura. Inclusive, eu tenho um dado de que um advogado que foi advogado do Silval Barbosa, depois foi nomeado juiz no TRE. Não vou citar nomes aqui, mas aconteceu isso. Exatamente, Ulisses Rabaneda eu cito. Ulisses Rabaneda. Exato. Esse advogado do Silval Barbosa, sócio do Fayad, que eu também prendi, você lembra? Inclusive, recentemente, o Tribunal de Justiça declarou nulo as suas sentenças contra o Fayad por suspeição. Exato. É isso? Exato. Para você ver como é que as coisas estão ligadas. Se voltando e como estão ligadas. E você sabe quem foi o relator no Tribunal de Justiça, né? Pedro Sakamoto. Foi o mesmo relator do TRE. Do TRE. Você entendeu? Bom, você acha que sofreu e está sofrendo uma perseguição política pelo que você fez na magistratura? Eu acho que eu estou plantando o que eu colhi, né? Ou colhendo o que plantou? Desculpa, eu estou colhendo o que plantei. Desculpa, colhendo o que eu plantei. Porque, na verdade, eu acabei metendo a mão numa cumbuca que nunca tinha sido mexida, né? E isso mexeu com interesses muito fortes, muito grandes, muito poderosos aqui em Mato Grosso, né? Portanto, seria muita ingenuidade a gente achar que isso não ia ter algum tipo de revanche. E a delação do Silval Barbosa, que foi gigantesca, mas não trouxe nenhum nome do judiciário, né? Pois é, não traz, né? O judiciário ainda é o único que está incólume a essas delações, por incrível que pareça. Mas isso é fácil do telespectador entender, de você entender. É o seguinte, o judiciário é o último local para onde essas pessoas podem se refugiar. Quem é que pode prender ou soltar alguém? Quem é que homologa essas colaborações premiadas? É o judiciário, entendeu? Então, não interessa para quem é delator delatar alguém do judiciário, porque aí ele vai ficar sem um suporte.
para homologação, para melhorar o regime de cumprimento de pena, para tudo. Então, mexer no judiciário não é uma boa ideia. Por isso, o judiciário continua essa caixa preta contra o qual todos nós nos... Falar em caixa preta do judiciário, você assinou a CPI da toga em Brasília como senadora. E sei que sofreu muita pressão também para desistir. Que tipo de pressão? Muita pressão. Políticos que me procuravam, e não foi só eu não, foi eu e a senadora Soraya, nós duas sofremos uma pressão danada, e diziam o seguinte: olha, não vai sair reforma da Previdência se tiver a CPI da Lava Toga, o Brasil vai afundar, a culpa é de vocês duas, vocês são do PSL, vocês não podem deixar isso acontecer, o mundo vai acabar, o Brasil vai afundar, e vocês vão fazer uma guerra institucional, e vocês têm que tirar a assinatura, tem que tirar, e a gente não tirou, fomos até o fim, porque a gente fez aquilo naquele momento achando que era o necessário. Só para você ter uma ideia, a única instituição que tem poder de investigar o Supremo Tribunal Federal é o Senado. É o Senado Federal. Ou seja, se o Senado não se mexer, ninguém vai se mexer. E o que deu isso? Deu que arquivou, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele rejeitou o pedido mesmo com 29 assinaturas, precisava 27, havia 29 assinaturas, ele acabou rejeitando os motivos ali da instauração da CPI, recorreu de ofício para a CCJ, lá na CCJ nós apanhamos de novo, porque era minoria ou evidente, Isso né? foi enterrado. Se são 81 senadores e tem 29 assinaturas, é óbvio que a maioria não queria, né? Foi morto e enterrado. Morto e enterrado, quer dizer, não teremos a CPI da Lava Toga, e a senadora acabou se expondo mais uma vez e arrumando mais alguns inimigos, né, senadora? Porque... Ou consolidando algumas inimizades. Exatamente, exatamente. Inclusive agora a Netflix vai trazer a segunda parte aí daquele seriado que fala sobre a Lava Jato, O Mecanismo. Né? E lá, pelo aquele seriado, pelo início, você de casa já pôde perceber como é que funcionava a política no Brasil. E ainda está enraizada, né, senadora? Tanto é que se engaveta uma CPI dessa depois de ministros do Supremo Federal acharem que são intocáveis, né? Colocam a capa e acham que são o Batman, né? Posso até levar um processo por causa disso aqui, hein, senadora? Mas, enfim... Mas é você e o resto do Brasil, né? Porque todo mundo está falando a mesma coisa. O Senado que poderia investigar o Supremo, a CPI, através do Alcolumbre, foi engavetada. Mas, enfim, aí a senhora, voltando aqui para Mato Grosso, a senhora fez um recurso no TRE. Sim, nós entramos com embargo de declaração, porque a sentença tem inúmeros pontos ali obscuros, tem inúmeras contradições, a sentença ela não tem nada a ver com o processo. Sim, mas pelo que eu entendo de direito, embargo de declaração, ele não reforma a sentença, ele só pode esclarecer alguns pontos do processo, é isso? Exatamente. Então nós precisamos desse esclarecimento primeiro, para já com esse voto já, digamos, melhorado, né, a gente conseguir subir, e aí sim lá no TSE fazer de novo a demonstração das provas e compará-las com o voto, de modo a convencer os ministros de que o voto tem que ser reformado. Você subindo com recurso agora para o TSE, você vê como um jogo zerado? Ou essa condenação que te deram aqui tem realmente algum peso? É evidente que tem, foi uma condenação por unanimidade, a gente não pode negar isso, né? Proferida por um tribunal de justiça, por um tribunal regional eleitoral, é evidente que ela tem peso. Só que lá em Brasília, além das pessoas estarem distantes dessas picuinhas locais, né, elas estão muito mais imparciais, né? Elas também estão distantes dessas influências locais. E, portanto, lá em Brasília, tecnicamente, vamos dizer, fica tudo zerado. Politicamente Mas zerado. É a terra do lobby, Brasília. Você acha que o lobby não chega até lá? Porque é o seguinte, existe um movimento muito grande cobiçando a vaga da senadora. E esse movimento parte principalmente, eu acredito, do setor mais forte que nós temos no estado de Mato Grosso, que é o agronegócio. Porque o agronegócio, na eleição passada, acabou não elegendo o seu representante. Eles tinham, acho que, três
né? O principal era o Adilton Sacchetti, que era o candidato do Blairo Maggi, né? Aí tinha o Fávaro, vice-governador do táxi, também era candidato, tinha o Nilson Leitão e mais alguns para trás aí. Enfim, se elegeu você, que não tem nada a ver com agronegócio, e se elegeu o Jaime Campos, que passou a campanha todinha dizendo que era o senador de todos e que não estava defendendo apenas um segmento de Mato Grosso. Foi isso, senadora. O agronegócio ficou sem um senador. Olha, na verdade, eu acabei me aproximando um pouco do agro, tá? Porque eu entendo que o agronegócio é, evidentemente, o que sustenta esse Estado. A gente não pode virar as costas. Se tirar o agronegócio, o Estado é pobre. Claro. Resumindo. Nós não temos comércio, nós não temos indústria. Se são os três pontos que sustentam o Estado, tirou o agro, a gente morre, né? A gente murcha. Então é óbvio que a gente precisa ter uma voz lá que fale pelo agro. Eu faço parte, inclusive, da frente de agropecuária. E tenho trabalhado assuntos que são de interesse do agro. Do agronegócio. Do agronegócio. Mas eu trabalho com isenção, né? Onde eu puder ajudar, ajudo. Agora, não vou jamais trabalhar no sentido de, por exemplo, prejudicar o meio ambiente em favor de algum interesse do agro. Isso não. Isso não? Isso não. Você foi procurada pelo agro ou você procurou o agro? Acho que foi as duas coisas. Eu tive algumas conversas com o Galvão, tive algumas conversas, enfim, com alguns deles. E o Nelson Barbudo também tem uma certa ligação, simpatia lá, uma certa ligação. E acabou acontecendo. Hoje o Nelson Barbudo é o presidente do PSL estadual e você é vice-presidente. Exatamente. Assim é a composição hoje do PSL. Do PSL estadual. Estadual. Senadora, você trabalhou 22 anos na magistratura, já tinha trabalhado anteriormente como advogada, se aposentou com 35 anos de trabalho e agora nós temos, aposentou com salário integral? Integral. E agora nós temos aí, você deve estar participando, né, da reforma da Previdência. Aliás, ontem eu assisti uma entrevista do chefe da Casa Civil, do Onyx Lorenzoni, que diz o seguinte: não estamos fazendo uma reforma da Previdência, é uma nova Previdência. Porque a Previdência que está aí está quebrada. Não vai atender mais às futuras gerações. Se você quer que seu filho, seu neto tenha chance de se aposentar até a aposentadoria, só temos a saída no novo sistema, né? E ele diz o seguinte, que o Brasil não vai destravar economicamente se não aprovarmos essa nova reforma. Por quê? Investidores estrangeiros que fazem investimentos de longo prazo, e o país é um grande país aqui na América do Sul para receber investimentos, mas que pela instabilidade, né, fiscal do Brasil, o Brasil é um país desequilibrado fiscalmente, rombo de bilhões ano passado, esse ano mais bilhões vamos ter também. Então o investidor não vem. O investidor não vem, não tem emprego, não tem economia forte. Como é que você, como senadora, está encarando essa nova Previdência? Olha, ela ainda não chegou ao Senado, né? Ela ainda está lá... Mas não tem uma comissão paralela já acompanhando no Senado? Não, no Senado não. Ainda não? Nós optamos por não fazer isso, porque quando a gente olhou esse projeto original, eu sinceramente tive a plena certeza que ele vai chegar no Senado completamente desfigurado. Vai chegar completamente desfigurado, né? É um projeto muito duro, é um projeto realmente que, como disse o Onyx, né, ele traz uma nova previdência, ele esquece o que havia para trás, mas eu acho que é um projeto muito duro. Então, era previsível já que a Câmara fosse fazer esses ajustes. Então, nós estamos aguardando que chegue já com esses ajustes para a gente poder, como casa revisora, trabalhar em cima desse Quer dizer, nem compensa se debruçar no que está hoje, não, porque ele vai chegar lá modificado. Exatamente. E aí a gente consegue, já com essas modificações que vierem, tentar mexer o mínimo possível, só mesmo olhando constitucionalidades e outras coisas, para que a gente consiga fazer com que tramite o mais rápido possível, porque a gente sabe que precisa fazer. A gente sabe que precisa fazer, acho que isso é uma unanimidade, né? Agora,
o que fazer e como fazer que são as grandes questões, né? Como é que a senhora se sente hoje do outro lado do balcão? Porque quando estava lá na 7ª Vara Criminal, a senhora dava a canetada e estava definido, né? Tanto que tivemos aí grandes figurões indo para trás das grades, né? Mas com a chamada delação premiada aí, que hoje todo mundo faz, né? Acaba não se ficando ninguém preso. Faz-se um acordo, denuncia outras pessoas, se devolve um valor que não cobre o que foi tirado dos cofres públicos e ainda se tem a sensação de que o crime compensa no Brasil. Não é uma sensação, é uma realidade. O crime aqui compensa e muito. Compensa e muito. E é por isso que eu fui para lá. Para parar de compensar, fazer esse trem parar de compensar, né? Na semana passada mesmo nós conseguimos aprovar um projeto que é do senador Lazier Martins, e eu fui relatora neste projeto, com muita honra. E é um projeto que aumenta as frações de pena para a progressão. Então agora não vai ser mais 1/6 de pena e o cara vai progredir. É condenado a 6 anos, cumpre 1 e vai para a rua, né? A gente aumentou para 2/5, 3/5 e 4/5 se ele for reincidente em crime hediondo. Então vai amargar mesmo na cadeia. Pronto, você tem que ir para a cadeia, você tem que saber que aquilo é a consequência do seu ato. Isso tem que entrar na mente das pessoas, né? Hoje o crime de corrupção não é hediondo. O crime de corrupção não é hediondo e tem uma peninha desse tamanho. Se você não salgar na pena, o cara paga com cesta básica. Entendeu? É uma vergonha, né? E esse caso mesmo do ex-governador Silval Barbosa foi também um dos motivos pelos quais eu saí do judiciário e resolvi entrar no Senado. Houve um mega equívoco naquela delação, na homologação da delação. Primeiro, porque ela foi incompleta, tá? Ele não falou toda a verdade, tanto que não incluiu ninguém do judiciário. Segundo, ele foi muito bem recompensado pelo pouco que ele colaborou, né? Ele é acusado, e todo mundo sabe, né? É uma coisa que se estima, de ter desviado em torno de 1 bilhão de reais. 1 bilhão. E dizem as más línguas que quando atingiram esse valor, houve até festa. Então, né? E fez um acordo de colaboração para devolver 63 milhões. Não em espécie, tá, pessoal? Esse acordo ele devolve com um avião velho, terreno 43 milhões em fazenda não sei onde. Fazenda invadida, né? Quinquilharia, avião velho, bicicletinha faltando roda, essas coisas. Ele deu isso tudo em 43 milhões. O resto, os 20 milhões, ele ganhou prazo para pagar. Agora, se eu tô dando tudo que eu tenho, adianta você dar prazo para a pessoa, ela vai tirar dinheiro da onde para pagar 20 milhões assim? De onde está escondido o dinheiro? Óbvio. Quer dizer, é uma hipocrisia que a justiça pratica que não pode mais acontecer. Eu preciso ir lá então e mexer nessa lei de delação premiada, né? Eu estou fazendo já um trabalho de convencimento dos colegas, porque não basta você inventar uma lei, colocar lá para votação e a metade não concorda. Até porque tem muita gente ainda no meio político que está comprometida e que precisa que a lei de delação seja dessa forma, né? Essas coisas, a gente tem que entender que o legislador até hoje, ele trabalhou só para si mesmo. Só para si mesmo, entendeu? Então, hoje continua isso em boa parte lá. Houve uma grande renovação. Eu conheço pessoas maravilhosas lá, íntegras, que realmente entraram com vontade de fazer a diferença. Mas existe uma boa parcela que ainda continua, né, com o seu rabinho preso. E essa parcela não vai querer que as coisas mudem de uma hora para outra. Então você tem que fazer todo um trabalho de convencimento, fazer... Porque a Lava Jato continua, ele pode cair lá na malha. Exatamente, né? Pode cair na rede. Exatamente. Vai que uma hora dessa a CPI da toga pega. Imagina quanta gente que não cai, né? E a senhora acredita que esse tipo de lei, de legislação, que a senhora está trabalhando para alterar, até por ter estado 22 anos na magistratura e ter saído frustrada com isso, a senhora acha que há possibilidade de aprovar leis como essa, que endureçam a pena, principalmente para a corrupção? Porque o crime de corrupção, pessoal, ele é mais grave do que aquele crime de assalto à mão armada, né? O assalto à mão armada, ele prejudica uma pessoa, só aquela vítima. O crime de corrupção, ele prejudica milhares de pessoas. O crime de corrupção mata, ele tira leito de UTI, por exemplo, aqui em Mato Grosso falta leito de UTI, municipal que também não tem leito de UTI,
Esses dias eu vi uma notícia, uma criança de 10 meses, 11 meses faleceu, a mãe estava discutindo, querendo bater na médica e faleceu porque não tinha uma UTI para essa criança ser atendida. Então a corrupção mata, e eu concordo com a senadora Selma, que a caneta tem que pesar na hora da sentença. Tem que pesar. Tem que virar crime hediondo. Para não valer a pena, Eduardo. Se valer a pena, aí não adianta, o cara não para, né? Então você é acusado de ter desviado R$1 bilhão e você fica 1 ano preso e você sai e devolve 63. Aonde que tá que não valeu a pena? Matemática não fecha. Mas nunca vai né? fechar. Não nunca fecha. Vai fechar, E, né? e demonstra de que vale a pena. Quem tiver, né, aquela falta de vergonha na cara, de que o nome dele, da família, não vale muita coisa, ele pode puxar 1 aninho de cadeia, 2 aninhos de cadeia lá, que vale a pena, né? Isso tem que ser um recado que vale para todo mundo. Ter dinheiro o resto da vida. E tem que ser um recado que vale para todo mundo, desde o ladrão de boné, entendeu? Desde o assaltante de banco até o corrupto. Todo mundo tem que saber que não compensa praticar crime, né? Então, por isso, esse projeto que eu estava me reportando agora, né, ele aumenta essas frações, volta a exigir o exame criminológico, né, que é uma coisa que foi tirada da lei recentemente, porque não se... como é que vai saber se o cara é perigoso ou não? Ora, gente, ele pode ter cumprido praticamente a pena toda. Se ele não perdeu aquele caráter de periculosidade, é certo que ele vai ser solto e vai praticar novamente, né? Então, um estuprador, ele tem que ser examinado para saber se ele consegue voltar para a rua. Não importa se ele já cumpriu quase toda a pena preso. Se ele não perdeu a periculosidade, ele vai sair e vai estuprar primeiro que aparecer, né? É um assassino em série, enfim. Essa periculosidade tem que ser, sim, auferida, é o grau de perigo que a pessoa representa, né? Ainda apresenta. Então, nós conseguimos, graças a Deus, aprovar, e se Deus quiser, já conseguimos aprovar também regime de urgência, e vamos emplacar essa melhorada aí na legislação penal para ver se a galera se antena. Bom, no próximo bloco eu quero saber a tua opinião sobre o pacote anticorrupção enviado pelo teu ex-colega, sei lá, o juiz Sérgio Moro, que hoje também está no governo federal, hoje um dos superministros do governo Bolsonaro. Vamos para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho, fica com a gente, porque hoje aqui no estúdio, senadora Selma Arruda com a gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a senadora eleita por Mato Grosso, aliás, a senadora eleita em primeiro lugar em 2018, a Selma Arruda, ex-juíza de direito, ela que condenou muita gente. De direita também. De direita também, levou muito tubarão aí para a cadeia, mas como a gente conversou no bloco anterior, infelizmente a delação premiada acaba abrindo espaço para que muitos acordos sejam feitos e as pessoas paguem com penas brandas e devolvam pequena parte daquilo que extraíram dos cofres públicos. Para isso também, doutora, o Sérgio Moro, que é ministro hoje do governo Bolsonaro, enviou um pacote anticorrupção lá para o Congresso Nacional. Como é que anda isso e qual a sua visão sobre esse pacote do Sérgio Moro? Olha, esse pacote na Câmara, ele está absolutamente parado. Lá na Câmara resolveram criar um grupo de estudos, primeiro, para ficar 30 dias cozinhando este pacote, né? E só para depois começar a tramitar, você imagina. Já tem mais de 30 dias, obviamente, que essa decisão foi tomada. Levou muito tempo para instaurar esse grupo, nomear quem seriam os componentes do grupo, ou seja, lá a impressão que me dá é que não querem que passe. Mas né? Isso é uma coisa até óbvia, né? Porque é um pacote anticorrupção. E a grande corrupção hoje no país vem lá do Planalto Central, né? Vem do poder. Exatamente. E são eles que têm que aprovar isso. Várias. E eu não acredito que passe muita coisa. Qual é a solução? Você, como parlamentar, que defende que a corrupção tem que ter penas mais duras, que a nossa lei tem que ser aperfeiçoada, porque você ter condenação por roubar uma galinha e ser corrupto é a mesma coisa.
vários casos lá diariamente. A gente vê as pessoas legislando para si mesmas, né? Legislando em causa própria ou a favor de grupos. Exatamente. Mas e essa, então, me parece ser mais uma dessas fases aí da política brasileira, infelizmente. Então, do Senado partiu um outro pacote, né, semelhante, que agora já foi aprovado no CCJ, já tem um certo andamento lá no Senado, e em seguida vai a plenário, nós vamos votar, vamos aprovar, e aí vamos remeter para a Câmara. Só que pelo regimento interno do Congresso Nacional, a Câmara pode dizer o seguinte: não, o do Moro chegou primeiro, né? Então o do Moro esse aqui vai ficar aguardando e o do Moro vai ser visto primeiro. Então, na verdade, é aquela maçaroca de mas nada impede que se crie projetos de lei. Você, como senadora mesmo, pode propor, entrar com um projeto de lei lá, alterando alguma lei vigente. Exatamente. O que a gente pode fazer é pegar partes desse pacote e tentar aprovar a margem de toda essa bagunça, né? A gente tentar passar pelo cantinho ali sem fazer muito barulho. Porque essa barulheira que estão fazendo com esse pacote do Moro certamente vai atrasar essa votação por muitos meses. E quais são os principais projetos, as principais vontades que a senadora Selma Arruda tem em termos de projeto em aprovar isso no Senado Federal? O pacote do Moro? Não, os seus projetos. Os meus projetos. É exatamente isso. A gente precisa pegar essa legislação penal e descascar, começar do zero. Eu fui convidada mesmo, faz uns 3 semanas mais ou menos, pelo senador Anastasia, que é o relator do novo Código Penal, né? Então nós formamos um grupo de 5 senadores, né? O senador Anastasia, eu e mais 3 senadores, para estudar a nova proposta de Código Penal. E então vem aquela coisa nova, limpa, inteira, para você realmente conseguir trabalhar com direito penal, né? Eu tenho essa angústia de ver o meu estado mais seguro, tenho essa angústia de saber que nós temos aí uma fronteira aberta e a droga está passando direto, que nós não somos, infelizmente, mais no corredor da droga, nós já somos consumidores e grandes consumidores dessa droga, né? E isso é uma coisa que me deixa muito, muito preocupada, e eu acho que a gente precisa, então, trabalhar muito nesse sentido. Claro que a gente tem outras frentes de trabalho, eu tenho inclusive agora passei a pertencer a uma subcomissão da CAS, que é a Comissão de Doenças Raras, né? Eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com pessoas autistas. Existem todos outros projetos que não são um projeto piloto, mas que são projetos aos quais eu estou me dedicando. Eu fiz questão de fazer uma equipe, de formar uma equipe muito bem capacitada, de modo que cada um dos membros da minha equipe vá trabalhar com um assunto desses que eu considero prioritários, então a gente consiga levar um trabalho não só focado inclusive são causas defendidas pela primeira-dama, né? Pela esposa do Bolsonaro. Exatamente. Essa questão das doenças raras é uma coisa muito triste. A indústria farmacêutica não se preocupa em produzir remédios porque são poucos consumidores. Olha que coisa cruel, né? Então ela não se preocupa em gastar com pesquisa, não compensa pesquisar para curar aquelas pessoas, porque inclusive tem um tratado internacional que diz que quando estiver fazendo pesquisa, aquelas pessoas que se propuserem a ser cobaias, elas têm o direito depois de ser atendidas com o resultado dessa pesquisa. Então, o que a indústria farmacêutica pensa? Né? Eu vou usar eles de cobaia, são pouca gente, vou usar de cobaia, depois vou ter que fornecer de graça. Qual é o lucro? Você entendeu? Então as pessoas vão morrendo, as famílias vão sucumbindo junto, não há um atendimento para as famílias principalmente, né? Porque isso é um sofrimento que atinge todo mundo, eu sei, eu perdi uma filha com um câncer e sei o que é esse sofrimento. Então a gente precisa de políticas públicas que realmente vejam como fazer esse atendimento, né? Sua filha faleceu em torno de 30 anos de idade? Não, 24. 24 anos. 24 anos de idade, plena flor da idade, eu perdi a minha filha com melanoma. Melanoma. Né? Mas, enfim, então a gente vê o sofrimento dessas pessoas e precisa, que seja com um incentivo fiscal, que seja com alguma forma, fazer com que essas indústrias trabalhem também para esses invisíveis, né? O Estado também não consegue
tirar deste bolo que vai para a saúde um X para as doenças raras, né? São em torno de 8 mil doenças raras no mundo hoje, né? E então isso aí acaba fazendo muito pouca gente sofrendo de uma doença rara. Então é uma população que fica absolutamente abandonada. Fora essa população, existe o trabalho que os laboratórios fazem hoje, principalmente junto aos médicos, que é só de paliativo, né? Hoje só se receita paliativo. Não se busca, quando você vai se tratar, geralmente não se busca a causa, né? Só se dá paliativo para os efeitos, né? Outro dia, conversando com o médico, ele me disse o seguinte: você já pensou se fosse curar, achar a causa de todo mundo? Ia parar de vender remédio. Exatamente. As indústrias, então elas fazem um lobby desgraçado, que é para poder vender remédio cada vez mais e mais. Esses dias eu fui comprar um medicamento e tinha que... Era 700 e não sei quantos reais, mas se você se cadastrasse no site da empresa, caía para 500 e pouco. Eu falei, mas qual que é a diferença de um simples cadastramento derrubar o preço em 30%? Né? Você vê o tamanho do lobby que isso acaba acarretando, né? Que a indústria, a força e o poder de lobby que tem a indústria farmacêutica, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? No mundo, E assim, acho que só a família, só a mãe de quem já chegou na frente do médico e disse, olha, não tem cura para esse mal que seu filho sofre, ou para o seu marido, ou para o seu, enfim, né? Não tem cura porque a ciência ainda não evoluiu a ponto de curar. Quer dizer, você ficar impotente, a sensação é essa, né? Essa doença não dá lucro. Exatamente. É a mesma coisa que dizerem, essa doença não deu lucro, portanto ninguém pesquisou. Fomos à Lua, mas não fomos atrás de uma doença, né? O diabetes hoje é uma doença que dá muito lucro. Isso. Né? O câncer gera bilhões em lucro. Enfim, tudo acaba sendo mercado. Né, doutora? Tudo. Governo Bolsonaro, você ajudou a eleger, apoiou, trabalhou, está lá, 120 dias de governo. Você acha que está no caminho certo ou precisa dar uma endireitada ainda aí? Olha, eu acho que vai dar uma endireitada boa. E vou lhe dizer por que está assim meio atrasada essa endireitada. A gente tem que pensar que o presidente ele não estava inteiro até agora, né? Até muito poucos dias. Ele não estava inteiro, né? Janeiro, fevereiro e março ele ainda estava com uma bolsa de colostomia, ele ainda estava sentindo dores, ele ainda estava incomodado, quem chegava qualquer perto na dele, situação do Bolsonaro estaria 6 meses de licença. com certeza. Isso. Bichou mais, né? E ele não parou. Não parou. Então não é uma situação normal, né? Sem contar que ele chamou para compor a equipe dele pessoas que não têm esse perfil político de ficar dando tapinha nas costas e ficar te agradando e vem para aqui, me faz o favor que eu te faço outro, essas coisas. Ele mudou completamente este parâmetro, né? E quando isso acontece, é claro que vai ter que esperar um pouquinho até as melancias se ajeitarem na carroça, né? Isso aí Houve um chororô agora das universidades federais, que o governo anunciou um corte de verba de 30% em algumas delas. Você está acompanhando isso? Eu estou acompanhando e acho muito justo. Diz que tem universidades aí que gasta assim acima do normal, assim, que não existe o porquê de gastar aquilo tudo comparando com outras. Exatamente, né? Não há um parâmetro para o que deve ou não deve gastar uma universidade. E aí o que se percebeu é que havia algumas que não tem, por exemplo, que não depende de uma infraestrutura tão grande e que estavam gastando como faculdade, por exemplo, de Direito, que depende de uma estrutura que é aquela questão de estágio, né, de se fazer atendimento gratuito e tudo mais. Então, essa precisa. Medicina, então, precisa de uma estrutura muito maior, né? Quer dizer, odonto precisa de estrutura. São faculdades que realmente dependem. Agora, essas faculdades que são as humanas, né, depende o quê? De uma escola, de uma sala de aula, cadeira, ar-condicionado, luz e só. Né? Não precisa de muito mais do que isso. Mas o gasto estava quase se equilibrando. Estava esquisito o gasto. Exatamente. Foi por esse motivo que houve o corte. Mas nada, tá? Tem a ver com esses comentários maldosos aí da esquerda dizerem que o que está acontecendo é que não se acha que sociologia, que filosofia não são cursos bons, são a base, né?
são a base para o nosso pensamento, para a formação da nossa opinião. São essas duas. Quer dizer, um ciências. ajuste matemático. Foi um ajuste meramente matemático. Matemático, de verba. Exato. Até porque os reitores, eles têm liberdade em efetuar qualquer tipo de gasto dentro das universidades, né? Exatamente. Eles têm autonomia. Tem autonomia total. Doutora, a sua saída da justiça, a sua entrada na política, foi uma coisa assim muito rápida. Você mal acabou de aposentar, já entrou em campanha e já começou a apanhar desde o primeiro dia. Da hora que você falou que era candidata, já começou a apanhar. Não queriam deferir a sua candidatura. Pasmem, não queriam deixar que ela usasse o termo juíza durante as eleições. Que ela não poderia usar o termo juíza. Para ela poder usar juíza Selma, ela teve que entrar com recurso, né? Eu tive que entrar com recurso porque o Ulisses Rabaneda foi o juiz relator do meu processo eleitoral. Ele rejeitou o registro da minha candidatura, eu tive que recorrer, consegui. O nome juíza Selma, eu tive que recorrer e consegui. E olha que tem capitão não sei o que, major não sei o que, delegado não sei o que, só a juíza que não podia. Beleza. Aí... Até a mandioca é usada, né? Eu sou mandioca. Exatamente, ué. Juíza não pode. Tá. Então, depois foi a questão do tempo de TV, né? Eu tinha direito a metade do tempo de TV da coligação, né? A coligação me fez uma bela sacanagem na época, por isso eu me afastei da coligação e ele me deu o juiz Ulisses Rabaneda, que é advogado na verdade, estava lá como representante da classe dos advogados. Juiz temporário. 7 segundos de propaganda eleitoral. Eu tive que recorrer também, porque a lei das cotas para mulheres... mulher 30%? Permite 30%, então eu consegui 30% lá e fiquei com 32 segundos de tempo de TV. Pensa o que se faz em 32 segundos para convencer um eleitor, né? E, por fim, ele conseguiu pegar gastos que eu fiz em março, ou seja, muito antes da campanha, gastos que eu fiz em abril, muito antes da campanha, jogou para dentro da minha prestação de contas e reprovou a minha prestação de contas como o último ato de perseguição contra mim. E foi este raciocínio que ele fez, essa construção que ele fez na prestação de contas que serviu como base para o voto, que depois resultou na minha cassação. Sim, mas essas denúncias, como você mesmo me corrigiu no início do programa, elas já estavam em todos os noticiários durante a eleição, durante a campanha. Mesmo assim, começaram a bater mais em você e você foi igual massa de pão. Quanto mais bateram, mais você cresceu e terminou a eleição em primeiro lugar. E hoje ainda, Eduardo, eu entro no avião, as pessoas dizem, doutora, a gente está com a senhora, a gente sabe que a senhora vai ser absolvida no TSE. A gente está com a senhora. Eu saio, vou no aeroporto, as pessoas abanam, as pessoas chamam para tirar foto, as pessoas sabem que eu não fiz isso. Elas sabem que eu sou inocente, elas entendem, é impressionante como que o eleitor ficou mais inteligente, como é que o eleitor ficou mais, sabe, como é que ele consegue separar a joia do trigo? Então, Porque te condenaram por Caixa 2. Você como juiz, dá para explicar para a gente o que configura um Caixa 2? Caixa 2 é quando você faz gastos fora, faz gastos durante a campanha e não presta conta daquele gasto, né? No meu caso, eu não fiz nenhum gasto durante a campanha que não foi prestado conta. O que eu fiz foi gastar antes da campanha, ou seja, lá em março e abril. Eles pegaram o gasto de março e abril, jogaram aqui para dentro para dizer que eu não Quer dizer, se eu quiser me preparar para ser candidato em 2000, agora tem eleição, 2020. Se eu quiser a partir de agora contratar pessoas para me dar treinamento, qualquer tipo de coisa, me preparando para a campanha, eu não posso? Todos fizeram isso, né? Todos os candidatos fizeram. Mas eu fui a única fiscalizada. Vê se alguém foi atrás de saber quanto que o Jaime gastou, quanto que o Fávaro gastou, quanto que o Nilson Leitão gastou em março e em abril. Ninguém foi atrás ver. Só foram atrás de mim para poder caracterizar o crime de Caixa 2. Entendeu? Então, é por isso que quando eu falo que é uma perseguição, é porque não há igualdade. O Caixa 2 não seria um dinheiro que ele vem sem origem?
Isso, ele tem que ser sem origem ou de origem ilícita. No caso, a origem do dinheiro que eu gastei foi do meu primeiro suplente, né? Do Gilberto Possamay, que é um agricultor, que é um grande agricultor e que colaborou com a minha campanha. Então o dinheiro que eu gastei foi dele, isso foi rastreado. Recurso próprio, isso é autofinanciamento de campanha, né? Isso foi rastreado, inclusive, quando eles fizeram quebra de sigilo bancário, tá? Então o dinheiro veio dele, ou seja, era lícito. E segundo, foi dado cheque nominal, tá? O que se faz com Caixa 2 é pagar em espécie, dinheiro vivo, mala é de carregar dinheiro, mala. saco de dinheiro, você entendeu? É isso que Caixa 2. Não, no meu caso, tudo serviu para ser Caixa 2, né? É igual a história do motel de Cuiabá, que era um comitê de campanha que tinha malas de dinheiro dentro do apartamento. Exatamente. Esse é o Caixa 2. Exatamente. Inclusive, o Kleber Lima, que foi o meu marqueteiro, ele declarou em audiência, e está gravado isso, que um dos gastos que eu fiz foi para fazer uma pesquisa, contratei ele para fazer uma pesquisa. E ele fez essa pesquisa e ele ainda diz assim para o relator do processo, o Pedro Sakamoto. Ele diz o seguinte: então, eu vendi essa mesma pesquisa que eu fiz para a senadora, eu vendi essa pesquisa para o Carlos Fávaro, só que ele me pagou em dinheiro vivo. Então, o Carlos Fávaro comprou a mesma pesquisa que você pagou com cheque nominal em dinheiro? Em dinheiro vivo. Ele declara isso lá. Vê se o TRE foi atrás de investigar. Vê se o Ministério Público está atrás de investigar isso. Não. Não. É só investigar o que eu faço. É que a senhora ganhou muita notoriedade, muito rápido, uma fama assim por todo o Brasil. Isso acaba incomodando muita gente. Mas, por outro lado, eu vi alguns vídeos de declarações de colegas senadores lá em Brasília te apoiando. Você me autoriza a colocar no ar esses depoimentos? Com certeza. Que são pessoas de índole. De índole, né? Roda aí. Eu quero dizer do meu orgulho como brasileiro, do meu orgulho por ser um representante do meu estado aqui nesse Senado, de ter a senadora Selma Arruda como companheira de luta aqui nessa casa, para nosso orgulho, uma representante digna do PSL. E eu quero dizer, Selma, que você sofre nesse momento justamente por assumir a responsabilidade em toda a plenitude do seu esforço de chegar na magistratura e ser juíza na acepção da palavra. Não há a menor dúvida que os enfrentamentos que você fez para fazer valer a justiça, levando justiça, como você mesmo disse, àqueles que se imaginavam além, inalcançáveis à justiça, que os tribunais superiores e principalmente a verdade, e se Deus quiser, a luz divina, vão resgatar algo que você nunca perdeu e nunca vai perder. Conte conosco sempre, nossa senadora Selma Arruda, juíza Selma Arruda, sempre juíza e promotora de justiça por esse país. Que Deus te abençoe muito. A senadora juíza Selma, que é minha amiga hoje. Eu considero a juíza Selma minha amiga desde o dia que nos conhecemos após a eleição. Todos os dias ela me surpreende. É de uma coragem impressionante. Impressionante quando foi compelida a não assinar a lava-toga, ou quando foi compelida a não votar em Vossa Excelência, presidente. Compelida a não votar em Vossa Excelência, porque
porque ela poderia ser ajudada em certas circunstâncias. Porque tem gente que aí sim abusa do poder econômico e tem gente que se vende. É meteórico o andamento do processo da juíza Selma, é meteórico, é algo nunca visto. Eu nunca vi a justiça andar tão rápido, ser tão eficiente e ineficiente ao mesmo tempo, porque a gente conhece processo e para o povo brasileiro entender, regras processuais foram atropeladas. Documentos considerados falsos, cheques considerados falsos foram utilizados para decisão. Unânime. Isso eu chamo de abuso de poder econômico. Juíza Selma, minha amiga, conte conosco. O PSL aqui no Senado é uma irmandade. Somos uma irmandade aqui na Câmara e no Brasil inteiro. Eu confio em Vossa Excelência. Senadora Juíza Selma, primeiro quero aqui externar em nome do nosso partido a nossa solidariedade à senadora. Dizer que o depoimento da senadora na tribuna foi um desabafo em que passou muita sinceridade, passou indignação e passou a todo o povo brasileiro a noção daquele que respeita as leis e aquele que respeita a justiça. Portanto, Juíza Selma, receba em nosso nome e do nosso partido a nossa solidariedade. Todos nós esperamos que o TSE, como a senhora mesmo colocou, possa fazer o reparo daquilo que a senhora, de forma muito singela e de forma muito sincera, relatou no plenário do Senado da República. Portanto, receba a nossa solidariedade, o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa convivência diária aqui, sempre, como sempre foi durante toda a nossa trajetória no Senado, de respeito a todos os nossos companheiros. Portanto, receba a nossa solidariedade. Eu confio que a verdade, ela sempre triunfa, mas cedo ou mais tarde ela vem à tona. Então, além de receber a minha solidariedade, persista como a senhora está aqui, com cabeça erguida, porque quem não deve não teme. Eu queria que a senhora recebesse a minha solidariedade, saiba que nós estamos aqui juntos e que vai dar tudo certo, porque a senhora é uma pessoa íntegra, correta, uma pessoa de Deus e que engrandece muito essa casa do Senado. Deus abençoe, muita paz. Juíza Selma, nós todos conhecemos a senadora aqui na posse e tivemos assim a melhor das impressões. Competente, dedicada ao trabalho, à causa pública e honra essa casa. Então receba de nós todos, senadores do PSDB, do nosso bloco, que fazemos juntos, partes, de todos os senadores dessa casa, eu não tenho dúvida, senadoras e senadores, um voto de confiança, não apenas de solidariedade, mas confiança de que o Tribunal Superior Eleitoral vai corrigir essa injustiça que foi cometida contra Vossa Excelência e o povo do seu Estado. Poucos meses de convivência aqui nessa casa, a senhora angariou simpatia e, sobretudo, o reconhecimento de uma pessoa preparada e que está dedicada para dar o melhor de si na defesa dos interesses do Mato Grosso, do seu povo, da sua gente, e tenho absoluta certeza que toda a sua trajetória como magistrada lhe credencia para poder ultrapassar esse episódio e, à luz de maiores informações e de explicações que serão postas quando da apreciação pelo Superior Tribunal Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, Vossa Excelência haverá de ter a quitação de todas essas despesas que, por enquanto, foram impugnadas e imputadas à vossa campanha. Portanto, receba o nosso reconhecimento, o nosso apoio e que a verdade irá prevalecer ao final dessa análise. Olha, esses depoimentos que eu mostrei para vocês aí, eles aconteceram quando lá no Senado ficaram sabendo da condenação da senadora Selma Arruda aqui no TRE de Mato Grosso. E isso após você ter usado, inclusive, a tribuna para falar. Você até chorou nesse dia que você usou a tribuna, né, Selma? Eu estava muito sensibilizada, foi uma sensação muito ruim ver a justiça que eu servi por tanto tempo ser tão desleixada, tão negligente, tão injusta.
né? Então aquilo doeu em mim, especialmente por eu ter vindo do judiciário. Não que eu quisesse que alguém me protegesse, não é isso. Mas que fossem justos, que tivessem critério, que tivesse pedido vista. Deixa eu olhar esse processo direitinho, né? Pede vista, analisa com calma, vê se é isso mesmo. Não, foi lido um voto e ali todo mundo concorda. Então não teve... Aliás, esse processo de condenação sua foi um tempo recorde jamais visto aqui no tribunal. 4 meses e um pouquinho, Eu tive né? esses dias lá no TRE fazendo a biometria. Meu título foi cancelado, eu esqueci de fazer a biometria, tive que ir lá para fazer a biometria. Eu perguntei, escuta, existem processos aí semelhantes da Selma Arruda parada? Um monte. Sim. Tá cheio de processo lá, que ó, antes do seu parado lá, não anda. O do Medeiros ficou 4 anos. Do Medeiros 4 anos. Medeiros 4 anos. Na verdade, havia o começo dele foi 8 anos, é verdade, né? Porque o começo dele era com o Pedro Táxi. É no mínimo estranho, doutor. Né? No mínimo, né? No mínimo. No mínimo. Agora vamos ver o que o TSE, lá no teu recurso, vai dizer. Se ele vai corroborar com os seus 678 mil votos dos mato-grossenses. E outro dado importante é que, se tiver uma nova eleição em Mato Grosso para Senado, vai custar a bagatela de 10 milhões de reais. É isso? Exatamente. É menos UTI, menos educação? Menos tudo para satisfazer o interesse de poucas pessoas, né? Então eu confio, tenho certeza que a Justiça Superior vai se atentar para essas coisas. Vai atentar principalmente para a questão da vontade popular. Como eu já disse, quando isso aconteceu, tá, o povo todo já sabia, já tinha ciência dessas acusações e mesmo assim confiou e votou, como hoje tem se mostrado nas ruas, confiante ainda na minha índole, porque sabem contra quem eu mexi. Então, quem é gente de bem, que espera realmente que essa política mude, que essas arapucas parem de acontecer, continue confiando, porque eu tenho 678.542 motivos para continuar lutando. E um deles foi o meu, por isso eu estou fazendo questão aqui, inclusive na campanha, eu gravei vídeo dizendo que o meu primeiro voto de Senado era para juíza Selma Arruda. É uma honra. Então, por isso estou aqui fazendo essa singela defesa aqui do teu mandato, porque o teu mandato é como se fosse o meu mandato. Porque eu votei em você para te dar poderes que eu gostaria que você me representasse lá em Brasília. Foi por isso que eu votei em você, por confiar em toda a tua história de vida, que não foi pouca coisa, né, Selma? E quando você ouviu esses depoimentos que nós mostramos aqui de pessoas do bem lá no Senado, te deu assim um ânimo maior para lutar pelo mandato? Me deu. No começo me deu vontade de desistir. Eu liguei pro meu marido e falei, escuta, vamos fazer a mala e eu vou me embora hoje porque eu não aguento mais isso, sabe? Isso é muita sacanagem, sabe? Eu vim aqui para trabalhar, eu não tô tendo nenhum bônus aqui. Aqui eu tenho um ônus, eu tenho que trabalhar. Eu saio 8 horas da manhã, volto às 9h30, 10 horas da noite, todos os dias, né? Eu venho para ver minha família uma vez a cada 15, 20, 30 dias, porque eu não quero ficar gastando passagem de avião, dinheiro público à toa, né? Então tudo é uma questão para mim de sacrifício. Para quem precisa estar lá para fazer mutreta é outra coisa. Agora, para mim, eu estou lá para fazer um serviço. Então você apanhar para trabalhar é problema, né? É problema. Então eu pensei no primeiro momento em desistir, mas depois, com exatamente as pessoas falando para mim, os eleitores, as redes sociais, foi muita força que me deram e disseram assim, não desiste. Porque a gente não desistiu do nosso voto, então você não desiste também. E aí eu me vi de novo na obrigação de respirar fundo e seguir em frente. Selma, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no VIP. Obrigada de verdade, tá? Desejo muito sucesso e um grande abraço aí para os telespectadores que eu estou mandando. Tudo de bom para vocês, excelente semana. Você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Paris Vision. Shopping Goiabeiras. E Pantanal Shopping. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard.